E aí, lindos, tudo bem? Ainda no nosso mega tema, sistema cardiovascular, vamos falar hoje de coronárias e algumas cardiopatias, valeu? As artérias coronárias, elas são artérias que irrigam o coração. Lembra da aula passada? Comentei com você que as cavidades internas do coração, átrios e ventrículos, não têm permeabilidade. Isso quer dizer que o sangue que circula dentro do coração não consegue assistir o próprio coração. Não consegue fornecer hormônios, nutrientes, oxigênio, entendeu? Obter excretas, gás carbônico. Dessa forma, o sangue precisa sair do coração, perfeito, pelo ventrículo esquerdo, acessar a artéria aorta, a artéria de saída, para criar um ramo que vem assistir o coração. Sacou, tio? Bem na base do tronco da artéria aorta, né, sai os ramos, chamados de ramos coronarianos, né? Um sai para a parte anterior e outro para a parte posterior. Tudo bem, tio? Esse ramo que vem da artéria aorta vai receber sangue proveniente do ventrículo esquerdo. Sangue esse que veio do átrio esquerdo e que veio da hematose pulmonar. Então, um sangue riquíssimo em oxigênio, paupérrimo em gás carbônico, no sangue arterial. Dessa forma, o sangue ele vem do ventrículo esquerdo, perfeito? Na sua supersístole, acessa a artéria aorta para ir para o corpo inteiro. Tudo bem? Só que antes, ele vai entrar por esse acesso das artérias coronárias para formar a irrigação coronária. Essa irrigação coronária recebe esse nome, coronária, em homenagem à coroa mais famosa da história, que é a coroa de espinhos de Cristo, né? O aspecto visual que as artérias coronárias abraçam o coração lembra muito o aspecto visual da coroa de espinhos abraçando a cabeça de Cristo. E como tinha uma tendência de alguns médicos puxar o saco da Igreja Católica para liberar os procedimentos médicos, em especial as autópsias, então eles faziam de tudo para tentar mostrar algo divino, né? Algo religioso nos aspectos médicos. Tá aí que a gente viu a aula passada, que deram o nome de válvula mitral, a válvula cardíaca, em homenagem à mitra do bispo. Sabe qual é a ideia? Já é uma referência para poder, né, tentar chamar um pouquinho o peixe para o seu lado. Aí nesse caso aqui, chamaram de artérias coronárias por esse motivo. As coronárias abraçam o coração e conseguem, a partir dessa ramificação, assistir todo o músculo cardíaco, todo o miocárdio. Você entende, tio? Então, por meio dessa ramificação periférica, o miocárdio recebe oxigênio, nutrientes, recursos. Tranquilo? O grande lance é que quando o coração está em sístole diástole, no movimento cardíaco, no ápice do movimento, as artérias coronárias, elas entram em isquemia. Quando relaxa em diástole, ela volta a circular o sangue. Então há um certo processo rítmico na irrigação das coronárias para o músculo cardíaco. Tranquilo? E aí que entra algumas doenças das artérias coronárias, chamadas também de doenças das artérias coronárias ou DAC, certo, tio? DAC. Hoje, para vestibulares Enem, especial Enem, as mais importantes estão associadas a aterosclerose, beleza? E arteriosclerose, beleza? Qual a diferença, além, claro, da grafia, né, tio? Aqui temos o Rzinho, tá vendo? E o I, aterosclerose e arteriosclerose. Veremos depois em detalhes, mas aterosclerose é quando você reduz a luz, reduz a passagem de sangue por formação de placas associados ao LDL, a gordura. E a arteriosclerose é quando essas placas enrijecem, perfeito? Ou por ação do tempo, senescência mesmo, ou por associação com a nutrição. Tranquilo? Tipo, por exemplo, o consumo de sais, eventualmente o consumo de drogas, algumas medicações, tabagismo. Então, aterosclerose, formação de placas associadas ao LDL e gordura. E a arteriosclerose é o enrijecimento, né? São os tópicos que mais caem em vestibulares Enem. Vamos trabalhar em cima disso, tudo bem? Aproveitando isso aí, bora pra cá? Aterosclerose. Ó, tio, uma alimentação rica em alimento de origem animal, alimentação rica em lipídios, tudo bem, tio? Quando você obtém esses lipídios na sua dieta, ou até mesmo quando você produz, pelo fato de serem extremamente insolúveis em água, precisam ser transportados a partir de uma lipoproteína, sacou? Então os lipídios, eles se associam, né, a proteínas para poder, nessa associação, ficarem
São proteínas anfipáticas, né, claro, para ficarem polares, solúveis e assim serem transportadas pelo sangue. Nesse caso, se comportam como lipoproteínas, né? Tem os quilomicrons, que basicamente transporta aquilo que você come como lipídio quando cai na corrente sanguínea, pelo linfático e pela sanguínea, perfeito? E tem os que a gente chama de colesterol, que na verdade são lipoproteínas. Quais são elas? Você vai ter o LDL, certo? O LDL, que é chamado de vilão, né? Bota aqui um chifrinho nele. É o vilão, tudo bem? Você vai ter o HDL, que é considerado um mocinho, né? Botar aqui um... Ele é um mocinho. E tem um pouco conhecido, né? Que é o HLDL. Bora dar especial atenção a esses dois aqui, o LDL e o HDL. Chamar de colesterol bom e colesterol mau não é uma analogia muito inteligente não, porque os dois são importantes no nosso organismo, né? Nós temos em nosso organismo inteiro receptores, chamados de APO8. Esses receptores têm como função se conectar ao LDL para trazer para dentro da célula os lipídios importantes para o metabolismo celular, como por exemplo produzir hormônios sexuais, fosfolipídio granuloplasmático, base para lubrificação de articulações. Então é necessário que o LDL exista para transportar até nossas células o lipídio necessário para o metabolismo celular. Tudo bem, tio? O HDL, ele faz um equilíbrio. Ele pega esses lipídios circulantes que não foram utilizados, ou não foram metabolizados, ou foram secretados, e traz de volta para o fígado. Tudo bem? Então, o nosso equilíbrio LDL e HDL é super importante para manter nosso metabolismo. Fica ruim quando, devido à dieta não balanceada, aumenta demais o LDL, sacou? Lembrando que nós somos seres humanos modernos. Se fôssemos selvagens, primeiro, não viveríamos tanto para ter doenças crônicas. Morreríamos com 30, 35 anos, então não seria uma preocupação. E caso vivêssemos até os 40, 50 anos, teríamos um estilo de vida mais voltado para a mobilidade, né? Teria que caçar, pescar, coletar, subir numa árvore, né? Perseguir uma presa. Essa mobilidade é super importante porque, que a gente chama hoje de atividade física, né? Porque quando você faz atividade física, mesmo que suave, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, você faz dança, né? Você vai para a academia, você consegue usar uma parte do seu circulatório muito peculiar, que é a parte do seu capilar. Se você não faz atividade física regular, o seu capilar fica subaproveitado, você não utiliza. É como se você tivesse uma reserva de vasos sanguíneos não sendo utilizado, né? Grosseiramente falando, imagina um rio, né? Um rio muito caudaloso, enorme esse rio, né? Cheio de veios laterais. Só quando chove muito, que aumenta a pressão da água, é que essa água vai lá e preenche, né, esses rios laterais, sacou, tio? É o que acontece com a gente. Quando você faz atividade física intensa, a sua pressão arterial vai aumentar, o sangue vai perfundir com mais força, maior pressão, e vai alcançar os seus capilares que você não estava usando antes. E observe, pressão é inversamente proporcional ao volume, sacou a ideia? Então isso quer dizer que se você aumenta, né, o uso de seios capilares, você consegue distribuir melhor a pressão sanguínea, evitando a hipertensão. Sacou a ideia, tio? Muito peculiar. Então, nosso estilo de vida é super importante associado às doenças cardiovasculares. Mas voltando, então, nossa alimentação não balanceada leva ao consumo mais alto de LDL do que seria de HDL. É aí que o bicho pega, certo, tio? Porque esse LDL em excesso de circulação pode se aproveitar de uma condição muito especial dessa artéria aqui, ó, da artéria coronária. Eu vou chamar aqui ela em detalhe, me ajude aqui, por favor. Ó, bora pegar essa artéria coronária, bora trazer ela em detalhe aqui, certo? Me ajude. Eu tenho que usar um pouco de criatividade hoje aqui para poder, né, trabalhar melhor. Vamos lá. Observe bem. Na artéria coronária, na face interna, aquela face que toca, ó, que toca o sangue, interna, endo, você vai ter uma camada de células justapostas, certo? Que são as células, vou formar a camada endotelial. Tudo bem, tio? A camada endotelial. Subjacente a ela, você vai ter uma camada rica em fibras elásticas, certo? Que é a camada conectiva. Tudo bem? E finalmente, nessa parte mais externa, você vai ter a camada de revestimento externo. Tranquilo? Onde você vai encontrar em grande quantidade
as fibras musculares lisas. Tudo bem, tio? Então, bora colocar aqui em cima, devagar e sem pressa, hein? Ó, aqui eu vou ter o endotélio, tranquilo? O endotélio. Aqui eu vou ter o conectivo, né? O conectivo, rico em fibras elásticas. E aqui eu vou ter o de revestimento associado à musculatura lisa. Tudo bem, tio? E aqui, tio, ó, é onde passa o sangue. Tranquilo? É onde passa o sangue. Lembrando que a pressão sanguínea, ela não pode chamar de pressão hidrostática, não. O pessoal fala assim, professor, eu sou muito chato com vocabulário, né? Não importa o vocabulário, não importa. Claro que importa. O vocabulário faz parte da interpretação, certo? Eu vou lhe falar, parceiro, é importante você treinar, mas o que faz a aprovação é conhecimento, é base, certo? Não adianta você fingir que aprende, responder 3 ou 4 questões direcionadas e achar que está sabendo. Ou você avoluma o conhecimento, avoluma o conteúdo, você não passa, certo, tio? Você não consegue sua pontuação, então se concentre. Observe só. A pressão, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, certo? Vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo é tubular. A pressão arterial é a pressão, ó. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na face interna dos vasos sanguíneos. Mas preste atenção, bicho. O sangue, ele não está parado. Ele está em fluxo. Como ele está em fluxo, então não é uma pressão hidrostática. É pressão hidráulica mesmo. É pressão de fluxo. Isso quer dizer que tem a ver com o calibre do vaso, tem a ver com o comprimento do vaso e tem a ver com a viscosidade do líquido, no caso, a viscosidade do sangue. Sacou, tio? Então eu vou ter a resistência desse processo circulatório associado, né, ao comprimento do vaso, vezes aquela, tem uma letra grega que é eta, vezes eta sobre o raio. Tranquilo? Então vai depender do calibre do vaso, vai depender do comprimento do vaso e vai depender da viscosidade do sangue. Você entende? Isso aqui não é hidrostática. Sacou? Isso aqui é hidráulica, que está em fluxo, está em movimento. Sacou, tio? Então o sangue, ele está passando aqui com fluxo constante. O sangue e seus componentes, né? O sangue e as hemácias, né? O sangue e as plaquetas, o sangue e os leucócitos, tudo bem, tio? Então o sangue está passando por aqui em contato com o endotélio. Uma pessoa bem alimentada, bem tratada, sono repousante, que não usa drogas, nem listas, que não se estressa, não é medicado e não tem doenças crônicas como diabetes, esse endotélio aqui fica íntegro o tempo todo. Escute com atenção. Só que esse endotélio ele pode ser machucado. Ele pode ser machucado como? Infecção, é muito raro, mas acontece. Infecção. Intoxicação por drogas e medicamentos. Então, uso crônico de drogas. Listas ou ilícitas, né? Mas chama mais atenção hoje, que é uma causa evitável, que é o tabagismo, o cigarro. Uma pessoa que fuma até 10 cigarros por dia é fumante moderado, leve a moderado, e já está na faixa de risco de machucar o seu endotélio arterial. Ou seja, predisposição às doenças das artérias coronárias. Preste atenção. Pessoas que se estressam muito, sacou, tio? Envelhecimento também causa machucados nessa parte interna. Isso acaba predispondo o endotélio a fatores de inflamação. Isso leva a uma permeabilidade do endotélio vascular ao LDL. E o LDL, tio, acaba entrando, ó, no tecido vascular. Lá dentro do tecido vascular, esse LDL será fagocitado por macrófagos. Presta atenção, por macrófagos. Os macrófagos fagocitam tanto LDL, nessa parte aqui conectiva, que ele cria chamadas células espumosas. Certo? Isso leva a uma oxidação desse LDL e um acúmulo, criando aqui, né,
bolsões de lipídios. Sacou, tio? Quanto mais lipídio é fagocitado, mais células esponjosas são criadas, né, as espumosas, e mais entumece essa região. Isso leva as fibras musculares lisas migrarem para essa região e se multiplicarem. Então você tem o aumento do volume do LDL, que é fagocitado e oxidado, mais o deslocamento da musculatura lisa para essa região conectiva e sua supermultiplicação. Tio, isso vai levar o endotélio a sofrer um inchaço, certo? Ele vai inchando o endotélio, vai inchando o endotélio, vai inchando o endotélio. Sacou, tio? Agora traga esse inchaço assim, aqui, para uma imagem mais reduzida, ó. Imagina que aqui seja o endotélio, aqui é o endotélio, certo? Bora botar aqui o conectivo, certo? E aqui o revestimento externo com as fibras musculares lisas, tudo bem? Pronto. Pense comigo, tio. Se essa região aqui aumenta a quantidade de LDL, aumenta a fagocitose primeiro dos macrófagos, criando as células espumosas. Isso leva ao deslocamento das fibras musculares lisas para essa região e sua supermultiplicação. Isso vai levar a um edema de toda essa região. Sacou, tio? Isso vai formar um edema em toda a região. Só que esse edema ainda é revestido pelo endotélio. É por isso que não faz sentido falar que os ateromas, as placas de gordura, parece que, como se explica, parece que pegaram cimento e foram jogando na parede e avolumando. Não existe isso. Porque o sangue não é hidrostático. Sacou? É hidrodinâmico, é hidráulica. Não tem como você pegar um sistema em fluxo e ficar jogando barro na parede. Tente imaginar aí. Está chovendo torrencialmente, certo? Seu objetivo é pegar o barro e jogar na parede até engrossar a parede. Tu joga o barro na parede e a chuva tira. Joga o barro na parede e a chuva tira. Mesma coisa aqui. Não tem como você ficar jogando LDL aqui para formar placa de gordura. Que maluquice é essa? Sacou? O LDL vai ser internalizado pelo endotélio. Tudo bem, tio? Lá dentro vai ser fagocitado pelo macrófago. Essa resposta inflamatória, né? Porque o macrófago libera citocininas e leva uma resposta local. Levará as células musculares lisas a migrar para essa região onde está o LDL em excesso, supermultiplicar, criando esse edema, mas ainda revestido pelo endotélio. Tudo bem? Mas perceba que a luz diminui, ó. Então, onde tínhamos antes um certo diâmetro, ó, um certo calibre para passar o sangue, agora temos ele bem menor, sacou, tio? Isso diminui a passagem de sangue para onde quer que seja. Essa placa de gordura aqui pode ser formada nos rins, por exemplo, no fígado, pode acontecer no pâncreas, raro, nos olhos, mas geralmente ela acontece aqui, ó, nas coronárias. Você entende, tio? Pode acontecer num ramo qualquer, digamos aqui, acontece aqui nessa região da coronária. Aí nesse caso, vai passar menos sangue. Se passa menos sangue, vai passar menos oxigênio. E o músculo entra em sofrimento, o tecido entra em sofrimento. Sacou, tio? A priori, né? Porque ela é chamada de morte silenciosa. A aterosclerose é assassina silenciosa. Ela mata devagarzinho. Ela vai causando isso aqui o que? De um dia para o outro? Não. É crônico. 3 anos, 5 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos, até começar a dar aquela dorzinha no peito. Aquela dor no peito que você deitado, sentado, batendo um papo, você não sente. Mas levanta para dar uma corridinha para evitar que a criança caia, ou então correr até a ponte de ônibus, né? Ou subir a escada com uma espécie porque tem que fazer xixi ou cocô. É nesse esforçozinho um pouco maior que o músculo cardíaco, o miocárdio, exige um pouco mais de oxigênio e a artéria coronária não será capaz de fornecer. Sacou, tio? Aí acontece a angina do peito, né? A pessoa mais negligente faz o quê? É gases, né? Quem é mais esperto, mais atento? Médico. O médico faz então um angiograma. O médico injeta um contraste nas artérias coronárias e faz exames de imagem para perceber se teve ou não essa interrupção, entendeu, tio? Esse bloqueio.
Se o bloqueio for parcial, o médico vai traçar uma estratégia para tratar seu paciente. Pode entrar com medicação para evitar coágulos, pode entrar com angioplastia para tentar aumentar o calibre da região, certo? Ele vai traçar a sua estratégia. Mas aqui começa o problema. Por quê? Presta atenção. Eu tinha antes uma luz, uma passagem. Agora eu tenho uma passagem bem menor. Lembra que eu lhe falei que no trabalho muscular do coração, a cada sístole, as artérias coronárias se contraem? Sacou? Quer dizer, se contrair com essa dilatação, já não é coisa boa. Imagina com essa, entendeu, tio? Então, naturalmente, o músculo assistido por essa coronária vai ficar em sofrimento. Essa região inteira aqui fica em sofrimento, bem? Mas tudo pode ser pior. Olha só. Pode acontecer do endotélio se romper. Por que pode acontecer dele se romper? Porque esses macrófagos, eles podem lisar, eles podem se romper, liberando enzimas que levem à ruptura do endotélio. As plaquetas que estão circulando na corrente sanguínea, em contato com a ruptura, ficarão predispostas à formação de coágulos. Sacou, tio? Predispostas à formação de coágulos. Isso é tão real que alguns médicos passam para seus pacientes com risco, não é? Cardíaco, um medicamento chamado ácido, deixa eu botar aqui, ó, ácido acetil salicílico, ou chamado de AAS, sacou? Toma 1 ou 2 AAS, ácido acetil salicílico, por dia. O infantil, rosinha, sacou? Para quê? Para diminuir a predisposição à formação desses coágulos. Porque se formar esse coágulo, né, acaba interrompendo a passagem do sangue. Porque basta que a pessoa deu uma tragada no cigarro, que é vasoconstrictor, se emocione, se exaspere, né? Passe por um estresse emocional, ou até memória mais emotiva, o vaso se contrai e já era. Que uma parada que é vasoconstrictor é sódio. Então basta tomar 2 copos de coca aqui, né? E o vaso já se contrai e o sangue não passa mais. Aquilo que era uma angina, parceiro, vai evoluir para um infarto. Ficará infarto em sangue. Evolui para um infarto. Esse infarto pode ser de uma região pequena ou de uma região mais extensa, sacou? Se der a sorte de infartar e logo para o médico entra com medicações anticoagulantes, com medicações beta-bloqueadores, para tentar reverter o cenário, né? Mas infelizmente nem sempre dá certo. Por exemplo, a angioplastia é um procedimento incrível, onde o médico introduz pela artéria femoral braquial, né, um catéter com um fiozinho guia até o local da obstrução, tudo bem? Posiciona com esse fio guia no local da obstrução um balão não inflado ainda. Em seguida, ele infla o balão para dilatar a artéria, depois desinfla e puxa de volta. Sacou a ideia? Para aumentar a passagem do sangue. Só que quase sempre, quando ele faz isso, dias ou semanas depois, a região volta a inchar e a passagem do sangue volta a ficar obstruída. Aí, nesse caso, o sucesso da angioplastia é muito baixo. Para aumentar esse sucesso, tem-se usado um enxerto endovascular chamado de stent, né? Esse enxerto endovascular, ele parece muito, não é, um tubo de malha, é um tubo de malha metálico, não é? Eu vou colocar ele aqui no cantinho para você olhar, isso aqui é o esquema dele, né? É um tubo de malha metálico, que ele é colocado comprimidinho, junto com o balão, e quando o balão dilata, que desinfla, ele consegue, como ele é um elástico, essa malha, ela dilata e fica lá presa. E o legal é que esse stent, ele é farmacoativo. Ele é impregnado com substâncias, com medicamentos de liberação lenta, que vai evitar que o ateroma volte a inchar e vai evitar a cicatrização da região. Aí ele consegue dilatar o vaso, permitindo a passagem do sangue, sem intervenções maiores, sacou, tio? Uma angioplastia com stent farmacoativo é coisa de um day. O paciente entra de manhã no hospital e sai no outro dia. No máximo até meio-dia vai se recuperar em casa. Complicações mínimas, muito legal. Então tem como, com medicamentos
e com procedimentos pouco invasivos tentar reverter isso aqui. Agora, infelizmente, tem casos que tem que entrar com a revascularização. Essa revascularização, também chamada de ponte vascular, ou ponte de safena, ou ponte mamária, é um procedimento bem dramático, porque no caso médico, vai até a perna do paciente e retira uma veia chamada veia safena, que tem de 10 a 15 centímetros, a gente tira mais ou menos 10, 15 centímetros. Ele vem aqui na região da artéria aorta, faz uma incisão, coloca uma ponta da safena, certo? E coloca a outra ponta na região que não estaria sendo vascularizado. Sacou, tio? Desviando a circulação sanguínea da obstrução, do ateroma. Sacou a ideia? Se você desvia da obstrução, desvia do ateroma, você consegue revascularizar essa região com sangue arterial, tudo bem? Garantindo que esse músculo não sofra grandes perdas. Se demorar muito para fazer o procedimento, o músculo cardíaco morre, entra em processo de fibrose, cicatriza rápido, só que ele não se recupera em funcionalidade. Então, um tecido cardíaco lesionado se recupera até rápido, ele cicatriza rápido, mas a região cicatrizada não contrai e relaxa mais. Sacou a ideia? Se for uma região pequena, menos mal, que ela cicatriza e quando vem o pulso do nódulo sinoatrial e do ato ventricular, né, o potencial de ação desvia da célula morta e consegue contrair a célula seguinte, já que é tudo feito por zona gap, né, por zona de conexão. Então, tranquilo. Agora, parceiro, se a região infartada for muito grande e a morte dela comprometer todo o ritmo cardíaco, aí é chamado de infarto fulminante, né? É caixão em goela preta, infelizmente. Infelizmente mesmo. Então, nesse caso, o infarto tem um fator, claro, genético envolvido, fortíssimo, né? Tem um modo de vida, né? O modo de vida da pessoa, o estilo de vida é importante, como alimentação, estresse, atividade física, para aumentar a perfusão de sangue e reduzir a pressão arterial, né? Uso de medicamentos e drogas, lícitas ou ilícitas. Isso tudo converge para predispor o endotélio, certo, tio? A acumular LDL, que levará a uma reação com macrófago, fagocitose, liberando citocininas, que estimulará as células da musculatura lisa a migrar para a região, se supermultiplicar, levando a esse edema. Junto com esse edema pode acontecer a ruptura do macrófago, né? E a ruptura da superfície do endotélio, predispondo à coagulação. Agora, é claro que tudo pode ser pior, porque se esse coágulo ficar aqui causando infarto, é previsível. Você pode fazer essa ponte, que é feita ou com a veia safena ou com a artéria mamária, até com a artéria braquial pode ser feito também um pedacinho. Com a artéria é melhor porque ela é mais resistente à pressão sistólica, já a veia é mais resistente. Então os médicos, eles fazem lá o processo seletivo deles com uma chave cognitivo em relação àquele paciente. Se você põe essa revascularização, você salva essa região. Mas pode acontecer, parceiro, desse coágulo aqui, ó, ele se soltar e passear pela corrente sanguínea até encontrar um vaso menos calibroso e obstruir esse vaso. Quando um coágulo se solta, ele recebe o nome de êmbolo. Se ele se posicionar no vaso e causar sua obstrução, vai causar uma embolia. Isso pode acontecer nos pulmões, isso pode acontecer no cérebro, causando nos pulmões, no cérebro, doença isquêmica, o acidente vascular isquêmico. Não passa mais sangue, não passa oxigênio, aquela região morre. É bem dramático. Então, toda vez que o paciente tem predisposição a essas coagulopatias, o médico fica atento. Com medicações simples, como o ácido acetil salicílico, o AS, ou medicações bem mais complexas, né, associado a bloqueadores. Muito legal. Tranquilo, tio? Pode ir adiante? Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos lá então. Então, dessa forma, se trabalha mais hoje no planeta com prevenção das doenças das artérias coronárias do que com o tratamento. Você tem ideia? Hoje é a principal causa de morte no planeta hoje. São as doenças cardiovasculares, dentre elas as doenças das artérias coronárias. A aterosclerose, com a formação de ateromas, né? Que são essas placas de gordura. Lembrando que não é literalmente placa de gordura, eu já expliquei, né? A longo prazo, essa placa pode sofrer um enrijecimento,
um enrijecimento. E se ela ficar rígida, agora vira outra doença que é a arteriosclerose. Então, a arteriosclerose pode evoluir para uma arteriosclerose. Com a artéria mais rígida, ela fica menos adaptável à mudança de pressão. Sacou, tio? Com a artéria mais rígida, se tiver um pico de pressão, ela pode não distender o suficiente e se romper, causando um derrame de sangue, acidente vascular por derrame, né? Que pode acontecer embaixo da unha, no olho, na polpa do dente, ou infelizmente pode acontecer no tecido cardíaco ou no cerebral. Sacou? Então, o cenário é esse, associado a coronarianas, né? E as cardiopatias. Valeu, tio? Obrigado pela atenção, espero ter entendido e até a próxima. Tchau, tchau.